Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geologia de Engenharia e Geotecnia. E nessa aula a gente vai discutir um pouco aspectos relacionados a tensões no solo. Boa aula! Bom, chegou o momento só da gente revisar alguns conceitos vistos na última aula, tensões, que vai ser a relação entre a força sobre a área de aplicação dessa força, né? E que quando a gente tem um volume, né, de material submetido a três tensões perpendiculares entre si, aqui demonstradas como sigma V e dois sigmas H, um sigma HZ e um outro sigma HX, né? E essas tensões foram equivalentes, vamos tratar com o sigma 3. E, consequentemente, nessas circunstâncias, não vai haver nenhum tipo de deformação. Nesse sentido, é como se esse volume de material aqui, digamos, geológico, está submetido às condições litostáticas, né? Bom, mas quando alguma coisa acontece, né, e de repente a gente tem o sigma V superior ao sigma H e, né, a gente vai considerar o sigma V igual a sigma 1, que é a nossa tensão maior, e o sigma H como sigma 3, que é a nossa tensão menor. Mas em um cenário em que a gente tem sigma V diferente de sigma HX e sigma HZ, consequentemente a gente vai ter deformação, né? Justamente, e além de deformação, aí a gente pode tratar como, né, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sendo que as tensões, né, as tensões responsáveis pela deformação, né, é a tensão desviadora, que pode ser calculada pela diferença, né, entre sigma 1 e sigma 3, ou seja, tensão maior e tensão menor. Então, somente quando tiver a tensão desviadora que vai ser possível, né, o corpo estar submetido a uma tensão desviadora, que haverá algum tipo de deformação. Quando a gente fala em deformação, a gente também discutiu, né, alguns aspectos relacionados à deformação, ao tipo de deformação com um sigma 3, né, com um sigma 3 muito elevado em condições litostáticas, né, em condições de maiores profundidades. Então, consequentemente, né, esse tipo de deformação seria uma deformação plástica, né, sem haver qualquer tipo de ruptura no material. Entretanto, quando a gente analisa essas deformações que acontecem com sigma 3 baixo, nós estamos em condições superficiais, consequentemente mais superficiais. Consequentemente, quando houver algum tipo de deformação, pode haver, né, a ruptura, ou seja, a perda de continuidade da estrutura desses materiais. Então, e se a gente está falando necessariamente de estabilidade de taludes, consequentemente, a gente necessariamente está falando deste tipo de material, né? De um material, seja rocha ou solo, que estão submetidos, né, a um sigma 3 baixo, ocasionando a ruptura, ou seja, uma deformação frágil ou rúptil. Falamos ainda, né, só definimos resistência ao cisalhamento, que basicamente vai consistir na tensão de cisalhamento máxima que um material vai resistir, né, sem se deformar. Ou a gente pode dizer que corresponde à tensão de cisalhamento no momento em que haverá a ruptura. E nós falamos um pouco sobre critérios de resistência, que tem como sinônimo também critérios de ruptura e, consequentemente, né, esses critérios de resistência eles variarão de acordo com o material e o tipo de ruptura, né, e o tipo de deformação envolvida. Quando falávamos de tensão, um plano genérico, a gente sabe que qualquer plano, né, que passe por um ponto interior
de um corpo submetido a um σ1 e σ3 estará submetido a uma tensão normal e uma tensão cisalhante. Então, isso a gente está falando em um plano genérico qualquer de um corpo, né? E como são as tensões em um meio particulado? O solo é um meio particulado. Então, vamos entender melhor isso, porque é bastante necessário. Bom, a gente tem, né, um solo, que é um material, né, que é um meio particulado, e o solo, como vocês viram, né, como vocês já sabem, o solo é um sistema trifásico, que vai ser composto pelas partículas sólidas por água e por ar, né? E a água e o ar estão alojados no espaço vazio desse solo, ou seja, no espaço entre as partículas sólidas que constituem esse solo. Então, as partículas sólidas correspondem, né, ao meu meio particulado. Aqui nessa situação em que a gente tem partículas sólidas, água e ar, só relembrando, nós temos solos não saturados. Porém, quando tem-se, né, todo o espaço vazio do solo preenchido por água, tratamos esses solos como solos saturados, né? Volume de vazios é igual ao volume de água. Quando um solo saturado é submetido, né, a alguma carga, alguma tensão, os elementos, basicamente, né, as forças que são aplicadas entre eles, serão transmitidas de partícula a partícula e também, né, serão suportadas pelas águas preenchendo os vazios. Dessa forma, tem-se que tanto as partículas sólidas quanto a água são materiais incompressíveis e justamente por isso a sustentação, né, exclusivamente é realizada entre pelas partículas e água, né? Já o ar é um material bastante compressivo. Como já dito, a transmissão de forças em um solo, que é um meio particulado, né, ela ocorre de partícula a partícula e ela é muito complexa. E vai depender, assim, do tipo de mineral que a gente está analisando, né, o tipo de mineral que compõe o material analisado, o solo analisado. Quando a gente analisa partículas, né, partículas maiores, em que as direções ortogonais são mais ou menos iguais, né? Geralmente, como acontece no caso dos siltes e das areias, a transmissão de forças ela vai se dar através do contato mesmo direto entre minerais, né? Mas já quando a gente analisa casos particulares, né, como minerais de argila, né, embora elas estejam em um grande número, as forças em cada contato elas são muito pequenas e a transmissão ela acaba acontecendo através da água que está transmissão de força, né? Ela vai acabar acontecendo através da água que está quimicamente absorvida, né? E no final das contas, quando a gente analisa essa transferência, sobretudo nos solos com granulometrias maiores, né, essas tensões, esse contato grão a grão corresponde a uma área muito pequena, né? Então essa força ela é transmitida em áreas muito reduzidas em relação à área total envolvida, né? Como diz, vai ser nessa interface grão a grão. Então se a gente analisa aqui, né, um anteparo qualquer do grão, a gente consegue aqui a força, né, nesse caso, a força que esse grão, né, está impondo sobre esse anteparo e aqui a decomposição entre forças normais e forças tangenciais, como a gente pode observar. E isso, né, nessas circunstâncias do solo, né, eu tenho essa relação de forças aqui, aqui e aqui em todos esses contatos, né? E como eu acabei de dizer, se a gente está falando, né,
de uma área reduzida, a gente tem que entender também como, sobretudo quando a gente pensa em um solo saturado, como essas forças, né, como o solo vai suportar essas forças. Então aqui a gente tem um plano horizontal, né, uma seção qualquer, um plano de área A, né, aqui correspondente. Então dessa maneira, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver grãos e a água, né? Grãos de sólidos e a água. Nesse caso, né, todas as tensões normais serão absorvidas, serão resistidas, né, pela água intersticial e pelo grão. Entretanto, quando a gente analisa, né, as tensões cisalhantes, elas serão resistidas somente pelos grãos. Então, somente a água estará submetida somente a tensões normais. E a questão, eu acabei de dizer, né, tensão cisalhante, tensão normal. E como a gente pode calcular isso? Basicamente, em uma seção, né, a gente tem que a tensão normal ela vai ser a somatória da força normal dividida pela área de contato. Lembrando que geralmente, nesse exemplo, a gente tem um plano, a área de contato, né, grão a grão é muito menor, né, é bastante reduzida comparativamente com a área total. E a tensão tangencial vai ser a somatória da força tangencial sobre a área de contato. Né? Perceba que quando a gente fala de tensão normal e tensão cisalhante, necessariamente a gente está falando, né, somente das forças, neste caso, que estão envolvidas na interface, né, grão a grão. Ok? Tendo entendido como, né, se calcula a tensão normal e a tensão cisalhante em um solo, né, em uma seção, quando a gente tenta analisar agora a média de tensões, né, tensões normais e tensões cisalhantes, a gente vai fazer uma relação com a área total, né, com a área total da seção, que vai corresponder à somatória da área dos sólidos, né, do contato sólido-sólido, mais a área de água naquela seção, ok? Então, só para a gente ter uma noção, enfim, aqui uma situação em que a gente tem, né, grãos maiores, né, minerais mais finos, e uma tensão normal aqui sendo aplicada, e essa tensão normal ela é vertical. Então, se essa tensão normal é vertical, nesse exemplo, consequentemente, a nossa tensão cisalhante, a nossa força tangencial será horizontal. E quando a gente analisa essa segunda situação, com uma força normal horizontal, a nossa força tangencial será vertical. Nessas circunstâncias, né, nesse primeiro exemplo, que a gente tem que a tensão vertical, né, a tensão normal vertical, vai ser igual ao que aqui, hein? Justamente a força normal vertical sobre a área total. E aqui, né, a tensão cisalhante horizontal vai ser igual a força tangencial horizontal sobre a zão. Então, nessas circunstâncias, o que a gente está analisando? As tensões médias, né? Justamente porque estamos analisando a área total, que é a somatória dos sólidos mais a somatória da área correspondente de água. E quando a gente analisa a situação de baixo, nós temos uma tensão normal, que é horizontal, que justamente vai ser a razão entre a força normal horizontal por área total, né? A área total corresponde ao quê? Azim vezes Azim. E uma tensão cisalhante vertical, né? Que vai corresponder à razão entre a força tangencial vertical e a área. Ok? Então, nessas circunstâncias, a gente está analisando a média, né, as tensões normal e cisalhante médias. Ok? Bom,
Aqui a gente tem um selo comemorativo, perdão, comemorativo não, em homenagem a Terzaghi, que em 1925 propõe o princípio das tensões efetivas. Ele é conhecido como o pai da mecânica dos solos. Nesse sentido, né, a gente tem aquele mesmo, né, diagraminha em que a gente tem um perfil de solo aqui, com partículas sólidas, lembrando que o solo é um sistema trifásico, então tem essas partículas sólidas, água intersticial e também ar, ocupando os espaços vazios. E quando a gente pensa numa seção, da mesma forma, né, muito similar como nós fizemos no slide anterior, nós temos uma tensão normal, né? Como considerando a nossa tensão média, visto que é um pouco difícil calcular a área de contato, né? Grão é a área de contato entre os grãos. Então, o que a gente tem aqui corresponde à tensão total, né? A tensão normal total. E, obviamente, né, que essa tensão normal total ela vai estar distribuída entre as partículas sólidas e a água, né? Lembrando que a tensão normal atua tanto nas partículas sólidas quanto na água, que são materiais incompressíveis, né? Vocês se lembram disso. Então, sempre quando a gente fala em tensão normal total, a gente está falando da tensão média, que é a somatória de tensões de forças normais sobre a área total, né? E a área total corresponde ao quê? Área dos sólidos mais área da água. Porém, para se conhecer algumas características do comportamento mecânico dos solos, é importante que a gente tenha em mente, né, e saiba o valor mesmo, saiba mensurar a tensão efetiva e que de fato o que corresponde, né, à tensão efetiva. A tensão normal efetiva justamente é a tensão que é transmitida entre as partículas sólidas. Então, de fato, a tensão efetiva é a tensão correspondente àquela tensão suportada pelo esqueleto do solo, que justamente são as partículas sólidas, porque se a gente for pensar bem, né, o nível de água de um solo pode variar bastante. Então, consequentemente, o que de fato, quando se tem um solo totalmente seco, toda a estrutura dele é mantida, né? Essa estrutura fica estável justamente por conta de suas tensões efetivas. Neste caso, né, a tensão normal total vai ser igual à tensão normal efetiva. E a partir do momento que a gente insere água no sistema, a gente começa a reduzir tensão normal efetiva justamente pelo fato de que quando a gente pensa numa tensão normal total, a gente está falando de uma análise de tensão média, né? Que corresponde aqui à participação das partículas sólidas e da água. Então, dessa maneira, como eu já tinha antecipado, a tensão normal efetiva corresponde à tensão que vai ser transmitida através do esqueleto do solo, que justamente é esse contato grão a grão, e nós teremos aquela tensão que é transmitida, que é suportada pela água, que esta será considerada poro-pressão. Tensão efetiva, tensão suportada pelas partículas da água, poro-pressão, tensão suportada, né, aí pela água em um sistema. Então, aqui a gente tem sigma' para a tensão efetiva e U para poro-pressão. A poro-pressão também pode ser nominada como pressão neutra. Então, dessa maneira, a gente pode considerar essa pequena expressão, né? A tensão normal total vai ser igual à tensão normal efetiva mais poro-pressão. Então, fazendo as manipulações, uma simples manipulação, o que a gente tem? Que a tensão efetiva, né, a tensão normal efetiva é igual
a tensão normal total menos poro pressão ou pressão neutra, né? E por que é tão importante que a gente saiba, né? Tão importante que a gente saiba o valor da tensão efetiva, né? Justamente porque essas são as tensões efetivas que vão controlar importantes aspectos do comportamento dos solos, particularmente aqueles relacionados à sua resistência e à sua compressibilidade. Sobretudo quando a gente tem solos com uma maior contribuição de argilas. Bom, é importante lembrar que essa relação, né, nem é bem lembrar, mas salientar que essa relação, né, tensão efetiva é igual a tensão normal menos U, ela é uma relação válida para solos saturados. Então, o que significa dizer um solo saturado? É um solo em que todo o volume de vazios está preenchido por água, ok? Porém, e para solos não saturados? Como a gente vai proceder, né? É importante lembrar que existem diversas metodologias, diversas propostas, né? E uma delas é a proposta, né, por Bishop et al. Em 60, em que a gente entra com alguns parâmetros, né? Quando a gente pensa nos slides anteriores para o solo saturado, a gente tem a tensão normal é igual a tensão efetiva menos, né, a tensão efetiva menos a poro-pressão. Então a gente entra aqui com a pressão do ar, né, nessa relação e um parâmetro que vai depender do grau de saturação, né, que vai depender do grau de saturação, e esse parâmetro ele vai variar de 0 a 1, né? 0 quando a gente tiver solos secos e 1 quando o solo for e 1 quando o solo for saturado, né? Porém, né, nesse sentido, tiveram algumas críticas relacionadas à proposta de Bishop, justamente porque tinha alguns problemas, que ele não contemplava exatamente todos os tipos de solo, né? E, a exemplo, solos colapsáveis. Enfim, então vieram outras propostas, como Fredlund e Morgenstern, em 77, enfim, né? E esse parâmetro é um parâmetro experimental, né? Que basicamente ele é experimental, então obviamente ele vai ser determinado, né, a partir de ensaios, né, que vão analisar a saturação, o teor de umidade, entre outros aspectos. Bom, né, então a gente tem discutido tensão normal, tensão normal total, tensão normal efetiva, poro-pressão, mas a questão né, qual é a origem dessas tensões, né? Qual é a origem dessas forças sobre as quais os solos eles são submetidos? Basicamente, a gente vai ter duas possibilidades: tensões relacionadas, né, ao próprio peso do solo e também tensões relacionadas a cargas aplicadas externamente. Então, mesmo que não haja um carregamento externo, né, e eu falo carregamento externo no sentido de instalar uma fundação, um muro ou qualquer construção, né, ou mesmo um aterro, né, qualquer intervenção em que aumente as forças sobre as quais os solos estão submetidos. E obviamente que o peso também é algo relevante, né? Que mesmo se a gente pensar, existem problemas relacionados a alguns taludes, mesmo aqueles que não existem nenhum tipo de carregamento externo associado a essas cunhas de movimentação. Quando a gente fala de tensões devido ao próprio peso do solo, né, a gente está tentando imaginar o quê? Qual tensão vertical, né, aqui, que esse volume de solo está submetido, né,
devido ao peso do próprio solo. Então, nessas circunstâncias, nesse primeiro momento, a gente vai tentar entender como funciona essa relação. Aqui a gente tem o nível do terreno, que neste caso é o nível do terreno, é horizontal. Então, como determinar essa tensão vertical que é devida ao próprio peso? Bom, a gente vai levar em consideração a profundidade do ponto em que a gente está analisando, né? E aqui outro ponto importante, né? Nessa primeira hipótese que a gente está analisando, a gente tem o nível do terreno horizontal e coincidente com o nível de água, com o lençol freático. Então, significa dizer que neste ponto aqui, no nível do terreno, todo o material, todo o solo aqui, todo o solo que está acima deste ponto que a gente está analisando, está abaixo do nível freático, do nível de água. Consequentemente, implica dizer que este material está saturado. O que é um solo saturado? Em que todos os espaços vazios estão preenchidos por água, ok? Então, nestas circunstâncias, para que a gente consiga calcular essa tensão vertical, a gente vai usar o peso específico do solo saturado, né? Vocês se lembram disso? Então, nós temos qual relação aqui? Tensão normal vertical, vai ser igual a peso específico do solo saturado vezes a profundidade, né? Mas vocês se lembram, naquela aula de propriedades do solo, enfim, o que é o peso específico saturado? Basicamente, é esta relação, né? A gente está considerando um solo saturado, então o peso específico do solo saturado vai ser igual à razão do peso do solo saturado dividido por volume total. Como é que a gente faz para descobrir esses parâmetros? Ensaio, né? A gente vai fazer ensaios no laboratório. Solos serão coletados e levados ao laboratório. Isso a gente viu, né? Inclusive a gente teve aula em geologia e engenharia falando um pouco sobre a amostragem de solos e quais são os ensaios que geralmente são utilizados para obtenção de alguns parâmetros, né? Então, nesse caso aqui, a gente está falando de quê? Do cálculo da tensão normal vertical devido ao próprio peso num terreno de nível horizontal em que o nível de água coincide com o nível do terreno. Agora a gente mudou um pouquinho o rolê, né? A gente já não tem mais o nível de água coincidindo com o nível do terreno, mas ainda temos um terreno com nível horizontal, né? Então, aqui em azul a gente tem o nível de água. Então, implica dizer que eu tenho uma espessura de solo que está saturado e uma espessura de solo que está em seu estado natural, com a sua umidade natural. Então, dessa maneira, a gente vai usar o peso específico seco e o peso específico saturado. Então, se a gente tem um nível de água nessa profundidade igual a 1, o que a gente vai ter? Basicamente, a gente pode considerar como um material estratificado, né? Um material com umidade natural e um solo saturado. Então, como a gente vai fazer para calcular a tensão vertical nesse ponto? Bom, a gente ainda vai fazer a mesma relação, porém, aquela mesma relação da profundidade ou a espessura da camada vezes o peso específico para cada caso. Então, no caso, a tensão normal vertical aqui vai ser justamente, ele pode ser justamente calculado por essa relação. Tensão vertical vai ser igual a peso específico seco vezes H1, que é a espessura,
que corresponde, que vai do nível do terreno até o nível freático, mais o peso específico saturado do solo vezes a distância, né, entre a espessura desse material, ou seja, a distância entre o nível de água até o ponto em que a gente está analisando. E vocês lembram o que é o peso específico seco? Bom, basicamente vai ser a relação entre o peso do solo seco sobre o volume total de solo. Mais uma vez, parâmetros obtidos a partir de ensaios no laboratório. Bom, pode ser que vocês encontrem, né, uma dispersão em qual peso específico nessa porção utilizar, né? Essa proposta com a utilização do solo do peso específico seco é uma proposta que está no Introdução à Engenharia Geotécnica, que é do Brian Das, né? Que é um livro que eu indico alguns capítulos eventualmente. Entretanto, né, outros autores optam pelo peso específico natural. E o que é o peso específico natural? É o peso específico do solo nas condições em que ele está lá in situ, né? Então, na realidade, o peso específico natural, ele é a razão entre o peso total do solo, total, né? Do jeito que está lá, solo seco mais teor de água, sobre o volume total. E o que me parece, né, e o que eu considero muito mais coerente, justamente porque o solo aqui em cima, né, o solo aqui em cima desse material, acima do nível freático, ainda apresenta algum teor de umidade, né? Ele não está totalmente seco. Mas eu apresento o que tem, né, segundo o Brian Das, mas coloca essa consideração, né, em relação da utilização do peso específico natural, né, ou simplesmente peso específico, que eu acho que é mais aprazível e mais lógico, né? E agora, a gente continua, mantém o nosso terreno com nível horizontal, entretanto, só para a gente dificultar um pouco, e quando há diferentes tipos de solo, né? Então, quando a nossa camada de solo A é estratificada, né? Então, aqui eu tenho um solo A e aqui eu tenho um solo B, né? Como calcular essa tensão normal vertical, né? O princípio é sempre o mesmo, né? A ideia é entender, ver esse perfil de solo e entender que eu consigo ter camada, né, estratificar, não só devido à existência de tipos, a camadas de solos diferentes, mas também considerando que um dos solos, parte dele está, né, acima do nível freático e parte dele está abaixo do nível freático. Então, dessa forma, o que a gente tem aqui? Né, uma espessura de material que encontra-se a sua condição natural de umidade, né, que vai ser compreendida do nível freático até a superfície do terreno, composto por solo A. Uma camada que a gente vai considerar que é composto pelo solo A, porém esse solo A saturado, e essa espessura é compreendida entre o nível freático e o topo do solo B, né? E uma terceira camada que a gente vai considerar que é o solo B saturado, que vai do topo do solo B até o ponto que a gente está analisando, né? Então, dessa forma, nós vamos considerar o solo saturado, o peso específico do solo saturado B, o peso específico do solo saturado A e o peso específico, né, aqui, peso específico seco do solo A, sempre fazendo aquela ressalva, proposta de Brian Das, né, considerando que é mais lógico que a gente utilize o peso específico natural, ok? Então,
Para a determinação da tensão vertical devido ao próprio peso, a gente só vai somar, né? Só vai colocar mais um elemento na nossa equação. Então, de cima para baixo, peso específico, né, natural do solo A vezes a espessura dessa camada, mais peso específico saturado do solo A vezes, né, a espessura correspondente, mais peso específico saturado do solo B vezes espessura da camada considerada. Bom, então até o momento a gente está falando de tensão normal vertical, né? E mais uma vez, vamos lembrar, né? A tensão total vertical, ela é a somatória, né? A somatória da tensão total efetiva e a poropressão. Então, para que a gente consiga determinar a tensão total, a tensão vertical efetiva nesse solo, é importante que a gente calcule a poropressão. E como a gente vai calcular essa poropressão? Né? E justamente o nosso próximo passo é tentar entender como se calcula a poropressão. E para a gente entender como se calcula a poropressão, a gente vai levar em consideração aquele primeiro exemplo em que a gente tem, né, o solo, um ponto analisado em uma profundidade Z e um terreno de nível horizontal coincidente, né, com o nível de água, o nível freático. Dessa maneira, a gente vai considerar como parâmetro, além da profundidade, o peso específico da água. Então, dessa forma, o que se tem? A poropressão é igual ao peso específico da água vezes profundidade. Perceba que é similar ao cálculo da tensão normal total vertical, né? Que simplesmente será o peso específico saturado do solo vezes a profundidade. Então, se a gente analisa, né, volta naquela relação proposta pelo princípio das tensões efetivas, que a tensão efetiva vai ser igual à diferença entre a tensão total e a poropressão, e substituindo os termos, né, a gente tem que a tensão efetiva vai ser igual a essa diferença. Peso específico saturado vezes Z, menos peso específico da água vezes Z. E, né, fazendo aquelas simplificações, a gente tem essa relação, que é que a tensão efetiva vai ser igual a peso específico do solo saturado menos ao peso específico da água vezes profundidade. Né? E essa diferença aqui entre o peso específico do solo menos o peso específico da água, do solo saturado, né? Menos o peso específico da água, vai ser considerado, embora eu não tenha comentado com vocês em geologia de engenharia, né? Vai ser considerado como peso específico submerso. Então, a gente tem o quê? Tensão efetiva é igual a P específico submerso do solo vezes Z. Ou então, a gente tem essa nomenclatura, né? Essa nomenclatura. E justamente a questão, né, pelo fato do solo estar saturado, né, e abaixo do nível freático, né, considera-se que ele estará submerso. E, efetivamente, o peso específico submerso vai ser menor que o peso específico saturado devido a razões de empuxo. Então, agora, só para a gente fazer, né, um fechamento em relação ao cálculo da tensão normal vertical total, né, relacionado a terrenos ali com nível horizontal. Então, aqui o que a gente tem é um terreno, né, constituído por três camadas de solo diferentes, um solo, uma areia cascalhosa, enfim, depois uma areia e, na porção mais profunda, um cascalho arenoso, né? Então, cascalho arenoso é uma camada saturada, então esse peso específico é o peso específico saturado. Areia, né? Também a camada de areia está saturada, então esse aqui é o peso específico saturado. Porém, quando a gente pensa na areia cascalhosa, a gente vai considerar como duas camadas diferentes, não é mesmo?
que se tem aqui? Aqui, esse peso específico vai ser o peso específico natural, dessa vez, não seco. E aqui é o peso específico da areia cascalhosa saturada. Beleza? Então, nessa tabela, o que a gente consegue ver? Justamente são os cálculos. Né? Quando a gente... os cálculos para que a gente consiga ver essa variação da tensão total devido ao próprio peso. Né? Nesse nível zero, na superfície do terreno, né, profundidade zero, a gente tem uma tensão vertical igual a zero, uma poro-pressão igual a zero e uma tensão efetiva igual a zero. Quando a gente chega no nível que é a 4 metros de profundidade, que corresponde ao nível d'água, né, ao topo do nível freático, a gente tem uma tensão normal total, né, aqui de 71,2, que justamente corresponde ao quê? Né? A tensão aqui devido ao próprio peso. Como nesses primeiros 4 metros do solo tem-se somente a areia no estado natural, né? A poropressão vai ser igual a zero. Né? A nossa poropressão é igual a zero. Então, consequentemente, se a poropressão é igual a zero, o que se tem? A tensão efetiva é igual à tensão total. Né? Lembrando que a tensão efetiva é a diferença entre tensão total e poropressão. Quando a gente agora analisa uma profundidade de 6 metros, né, o que se tem aqui? A gente tem 6 metros, né, um ponto que está submetido à tensão, né, ao próprio peso de 4 metros de solo não saturado e 2 metros de solo saturado. Consequentemente, a gente já vai ter algum valor de pressão neutra nessa circunstância. Né? Então, em 6 metros, o que a gente tem? Uma tensão total igual a 108,2 kPa, uma poropressão igual a 19,6 kPa e, consequentemente, uma tensão efetiva igual a 88,6 kPa. Quando a gente chega a 10 metros, a gente já tem agora a contribuição de mais 4 metros de areia, de camada de areia. Então, a gente tem no nível 10 metros, no ponto aqui de profundidade 10 metros, 186 kPa, 186,2 kPa de tensão total, 58,9 de tensão efetiva, de poropressão e 127,3 de tensão efetiva. E, por fim, quando a gente está a 15 metros de profundidade, analisando esse ponto, a gente tem a maior tensão vertical, maior tensão total, mas, consequentemente, a gente tem uma maior tensão efetiva e também uma maior poropressão. Então, percebam que à medida em que eu aumento a poropressão, em que eu reduzo a poropressão, eu também aumento a tensão efetiva. Nessas circunstâncias de um solo seco, aqui, o que se tem? Basicamente, tensão total é igual à tensão efetiva. Aqui é mesmo só um gráfico com esses valores, que a gente tem as tensões e aqui as profundidades. Como a poropressão varia, como o diagrama, a tensão total varia e como a tensão efetiva varia. Então, à medida em que eu aumento tensão, a partir do momento em que eu tenho influência da água, a partir de 4 metros de profundidade, à medida em que eu aumento a tensão efetiva, a tensão total, eu também aumento poropressão. E dessa maneira, o que eu quero dizer? Pensando aqui num diagrama total de tensões nas quais um solo em determinada profundidade estão submetidas, aqui eu estou usando sigma VPP, próprio peso, tá? Aqui a superfície do terreno. Então, a gente percebe que as tensões elas realmente aumentam, à medida
em que a profundidade aumenta. Então, consequentemente, quanto maiores profundidades, maiores tensões. Se a gente pensar sobretudo em solos mais argilosos, a gente tende a ter nessas porções mais profundas maiores deformações também. A gente sempre tem falado de tensão normal vertical e mesmo tensão, né, normal efetiva vertical. Porém, a gente sempre vai ter também um empuxo lateral, que vai ser responsável por uma tensão normal na horizontal. Né? E como a gente consegue saber essa relação, né? Qual é a relação entre, né, a tensão normal horizontal e a tensão normal efetiva vertical? Né? E essa relação é conhecida como coeficiente de empuxo lateral. E dessa maneira, é importante lembrar que essa determinação, né, esse coeficiente aqui, K, ele vai ser dado através de relações empíricas mesmo, são estimativas por correlações obtidas por outros parâmetros que são outros parâmetros que são analisados e gerados por meio de ensaios, né? Então, existem correlações de estimativa para o parâmetro, para o coeficiente de impulso lateral, que baseia-se na teoria da elasticidade, né? Em que vai considerar, né, tensão efetiva na direção X, na direção Z, e o coeficiente de Poisson, perdão, né? Outros vão considerar o ângulo de atrito interno efetivo, né? Outras propostas levam em consideração o índice de vazios ou o IP, que é o índice de plasticidade, com relações diferentes, né? São diversas propostas, não vou entrar em cada uma delas aqui, né? Eu estou só citando, mas no capítulo que eu vou colocar como referência bibliográfica, tem algumas e que vocês podem dar uma olhada, ok? Agora chegamos na segunda situação, né, para analisar as tensões devido ao próprio peso do solo, que corresponde a um cenário em que o nível do terreno está inclinado. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Um solo, né, inclinado, com superfície inclinada. Aqui, né, o vetor peso, que é o peso dessa cunha de solo, e aqui né, as forças normal e tangencial, que vão, né, gerar as tensões normais e tangenciais. Né? E aqui, beta é o nosso ângulo, né, a inclinação da superfície do terreno. Então, para que a gente consiga, isso é só uma relação, né? Vamos reordenar essas três forças, né? Força peso, força normal e força tangencial. Então a gente reorganizou aqui, né? E justamente, né, o ângulo beta, que corresponde à superfície do terreno, vai corresponder ao ângulo entre a força peso e a força normal. Lembrando que se a gente está falando de força normal, é força normal, né, ao plano paralelo à superfície, né, nessas circunstâncias. Então, né, primeiro a gente tem que calcular o peso, né, dessa cunha, desse volume de rocha. E esse peso vai ser dado, né, o peso desse volume de rocha vai ser dado pelo produto do peso específico, né? Aí a gente tem que saber, né, se vai estar estratificado ou não, enfim. O parâmetro B, né, que esse parâmetro Bzinho corresponde a essa distância horizontal, né, entre o ponto A e o ponto B, distância horizontal, vezes
a profundidade ou espessura da camada, né? E as tensões e as forças normal e tangencial serão calculadas por essas outras duas relações. Força normal vai ser igual ao quê? Ao produto entre o peso e cosseno de beta, que é o ângulo de inclinação. E a força tangencial corresponde ao produto entre o peso e o seno de beta, sendo beta a inclinação do terreno. Tendo calculado as tensões, as forças normal e tangencial, né? Para que a gente, agora o objetivo é o quê? Saber qual é a tensão total vertical, né? Tensão normal. Então, primeiro a gente sabe que, né, a tensão vai ser o quê? A tensão total que este ponto vai estar, né? Que esse ponto, a tensão total vertical que esse ponto vai estar submetido, né? Justamente é a razão entre a força, que neste caso é a força peso, sobre a área total, né? Do plano em que a força está incidindo. Como é que a gente está fazendo uma análise bidimensional, né? A gente sabe que ele estará incidindo nesse plano inclinado. Mas nossa análise é bidimensional, então a gente pode simplificar o termo como tensão, força, que é o nosso peso, sobre L. L representando agora sim a distância, né, entre A e B. Agora a distância, né, original, não a projeção sobre uma horizontal, como é essa distância B. Que, né, esse termo ele pode ser traduzido em quê? Peso, né, que vai ser igual ao P específico vezes a distância B vezes Z, como a gente, né, já tinha calculado no próximo slide, sobre B, né, sobre cosseno de beta, né, B sobre cosseno de beta, que vai ser igual a L, essa distância horizontal. Então, a gente pode concluir que o quê? Que nossa tensão normal total vai ser igual a peso específico do solo, na situação em que ele estiver inserido, vezes a espessura dessa camada, vezes cosseno de beta, sendo beta o ângulo de inclinação do terreno. Bom, agora a gente consegue fazer o cálculo calcular neste plano, quais são as tensões atuantes, tensão normal e tensão cisalhante. Então, a dinâmica é a mesma. Para a tensão normal, né, esta tensão aqui, a gente tem o quê? Força normal sobre área. E o que equivale, né, qual é a fórmula para a força normal? Peso vezes cosseno de beta. E como trata-se de uma análise bidimensional, sobre L, né? Então, traduzindo, né, o peso nos parâmetros aqui da nossa análise, a gente tem essa relação. P específico vezes B vezes Z vezes cosseno de beta sobre B sobre cosseno de beta. Dessa maneira, a tensão normal neste ponto, né? A tensão normal neste ponto é igual ao que? P específico vezes Z vezes cosseno ao quadrado de beta. E quando a gente vai além, né? A tensão cisalhante, a gente tem o quê? Força tangencial sobre A. Traduzindo, peso vezes seno de beta sobre L. Né? Então, aqui, basicamente, eu só mudei o cosseno por seno de beta. Traduzindo, tensão cisalhante é igual a P específico vezes espessura ou profundidade do ponto vezes seno de beta vezes cosseno de beta. Então, dessa maneira, né, pensando em tensões devido ao próprio peso, para terrenos inclinados, a gente consegue determinar, né, tensões normais, a força, a tensão
total, né, vertical, a tensão normal e a tensão cisalhante. Geralmente, o que nos terrenos com um nível horizontal, né, com um nível de terreno horizontal, geralmente, quando a gente não terá, quando nós não teremos essa superfície inclinada, as tensões cisalhantes serão nulas, né, naquelas situações. Bom, aqui é só para a gente fazer uma comparação. Aqui a gente tem aquele diagrama de tensões totais, né, verticais totais, devido ao próprio peso. A gente, só lembrando, quanto maior a profundidade, maior a tensão sobre a qual um solo vai estar submetido. Também, consequentemente, maiores as deformações geradas por isso. Quando se trata, né, daquelas tensões verticais devido a cargas aplicadas externamente, os maiores valores para essas tensões estarão nas proximidades do carregamento, ou seja, nas porções mais superficiais e, consequentemente, naquelas porções que sofrerão as maiores deformações. E à medida em que a profundidade aumenta, né, o acréscimo de tensões devido a cargas aplicadas externamente também reduz, né? Então, consequentemente, as deformações associadas somente à carga, né, a tensões devido a cargas aplicadas externamente, aqui nas porções mais profundas serão também menores. E, né, indo para o fim desta aula, ainda a gente vai falar um pouco sobre cargas aplicadas externamente. Aqui aqui corresponde ao diagrama final de tensões verticais totais, né, que corresponde à somatória, né? Aí sim, agora a gente pode falar que a tensão vertical total justamente corresponde à tensão vertical devido ao próprio peso aqui, né, mais a tensão, né, o acréscimo de tensão vertical devido aos carregamentos externos. Então, quando se tem a somatória, né, naquela situação, a gente tem essa somatória. Então, por mais que aqui haja uma menor deformação, menor deformação, né, ou menor tensão devido ao próprio peso, o carregamento externo faz com que, né, essa deformação seja grande. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente analisa em profundidade, né, por vezes, por mais que essa deformação devido à aplicação de cargas externas seja pequena, a gente também tem uma maior tensão, né, devido ao aumento da espessura de solo sobre o determinado ponto que se analisa. Ficamos por aqui, uma pausa para o lanche e para ir no banheiro, mas na próxima videoaula a gente vai discutir alguns aspectos sobre como calcular, né, o acréscimo de tensão normal vertical devido a carregamento externo.